Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar conhecendo Vitória, a primeira vez que eu estou nessa cidade linda que já me encantou. Quero agradecer imensamente o convite feito pela Daniela e toda a atenção e organização que esse evento gigantesco me foi, de alguma forma, com muito carinho me dado. Então, assim, eu agradeço o convite. Obrigada. E também digo que, para além da cidade linda que vocês têm, que vocês vivem ou que estão visitando, é o primeiro evento que me brinda com uma tradutora de Libras. Então, eu falo de gênero hoje e eu vou explicar para vocês algumas questões. E quando a gente fala de gênero, a gente está falando de vulneráveis. E eu acho que dentro da advocacia nós sabemos muito bem o que são vulneráveis, né? E vocês vão ver que a minha fala vai passar por aí. Então, quando nós estamos num evento desse tamanho, falando de uma advocacia, e que hoje tem a obrigatoriedade de ser inclusiva, nós precisamos ter um espaço em que tenhamos uma tradutora de Libras. Isso é fantástico. O trabalho que é feito por essa mulher aqui hoje pode não representar nada para vocês, mas pode ser crucial para um sujeito dentro desse espaço todo. Então, isso significa muito. Muito. A minha fala, então, dando início um pouquinho nela, e vir depois do Alexandre é sempre muito difícil. O Alexandre é meu amigo querido. Nós somos conterrâneos de Floripa, trabalhamos juntos, somos colegas e somos amigos. Então, vir depois dele, depois de um monte de piada, para falar de gênero, é uma tarefa bem árdua, assim, até porque ele é engraçado, eu não sou. Mas eu vou tentar trazer alguns debates para vocês, que eu acho que são algumas questões importantes que hoje na advocacia a gente não tem mais como recusar. Não dá mais para a gente fingir que essas questões elas não estão presentes na nossa vida, não só na advocacia, no nosso cotidiano. Então, eu quero, de alguma forma, apresentar algumas questões para que vocês levem para casa e pensem, né? E o Alexandre falou que é necessário que a gente se atualize. Talvez a tarefa radical hoje da advocacia, e aí eu chamo para advocacia criminal, que é onde eu trabalho, que é o campo em que eu me sinto confortável para falar sobre, mas isso reflete em absolutamente todas as áreas do direito. Nós precisamos nos atualizar e debater sobre gênero. Sabe por quê? Geralmente, quando eu subo no palquinho aqui, e eu vejo o público, geralmente tem maioria de mulheres lá, e minoria de mulheres aqui. Aqui, eu não estou vendo nem questão de paridade, tá? Não tem 50%, 55% de mulheres, 45% de homens. Aqui, certamente, é majoritariamente mulheres. Deve ter uns 70% de mulheres nesse auditório. Certamente. E desse lado, não é aqui, não é em nenhum tipo de exclusividade, as mulheres são sempre menos. Quantas mulheres presidentes de OAB vocês conhecem? Quantas mulheres desembargadoras vocês conhecem? Quantas mulheres nós temos no STF? Quantas alunas mulheres nós temos? Maioria. Quantas advogadas nós temos no Brasil hoje inscritas na OAB? Maioria. Quantas mulheres estão ocupando cargo de poder? Minoria. Isso é porque nós não temos as mesmas condições intelectuais que os homens. Isso é porque nós não ocupamos os espaços. É só olhar para o lado. Essas provocações que eu estou fazendo para vocês é para que a gente comece a se dar conta de alguns elementos. Eu vou entrar na questão criminal mais para o fim, mas a minha função hoje é de ser a chata. Eu ocupo bastante esse lugar. Eu sou aquela que implica com tudo, que sempre cria problema,
por uma questão muito específica. Eu não suporto ver mulheres em situação de desvantagem. Não suporto. Eu não admito. Eu não consigo entender como que nós naturalizamos com tanta naturalidade, com uma facilidade, ver mulheres em situações de desvantagem. E, em especial, mulheres negras em situações de desvantagem. E mulheres indígenas em situação de desvantagem. Por que isso se torna tão natural para nós? Essa é uma pergunta que eu vou tentar trabalhar com vocês. Né? Não sei se vocês viram, acompanharam, não sei se chegou, que repercutiu para cá, da forma que repercutiu no Sul, o caso da advogada Tatiane, que foi... que há a suspeita, né? Que o companheiro dela tenha jogado ela do quarto andar. Aqui chegou, repercutiu bastante. A Tatiane, ela vivia em Guarapuava, um lugar que há 3 anos atrás, enquanto ela estava na graduação de Direito, eu fui palestrar para falar de gênero. E foi dos lugares mais difíceis para eu palestrar sobre gênero. E quando eu vi o que aconteceu com a Tatiane, na cidade que eu fui, e que teve uma rejeição significativa daquilo que eu estava falando, eu chorei um bocado. E até agora me emociona. Porque quando nós ocupamos esse lugar para falar de um tema que dói, que mata, nós não temos o stand-up do Alexandre. Nós não temos a salva de palmas e as risadas. Gentileza, mas... Porque nós provocamos aquilo que há de mais dolorido em nós, que é olhar para o lado e ver que a violência está implicada nas relações de gênero. E que nós, mulheres no Brasil, continuamos morrendo, mesmo com a comemoração de 12 anos da Maria da Penha, feita essa semana. E nós não morremos só pelos nossos companheiros. O Estado brasileiro, através de um HC coletivo, no início do ano, decidiu que as mulheres que fossem presas provisórias, que fossem gestantes e mães de crianças, elas receberiam o HC e seriam libertadas, colocadas em liberdade. Isso aconteceu? Essas mulheres continuam parindo algemadas. Nós continuamos morrendo em abortos clandestinos. Nós continuamos morrendo. E a vida matável não é a minha. Eu estou aqui ocupando um espaço, e é um espaço tão foda de conquistar, com tanta barreira, mas que permite eu olhar para vocês e dizer o seguinte: a minha vida não é a que vai cair no chão a qualquer momento. Não porque eu esteja imune. Não, porque as vulnerabilidades, elas se dão de uma forma muito clara no Brasil, através de pobreza e raça. E se nós não nos dermos conta que as nossas vulnerabilidades passam pelo recorte de gênero, e o que é esse recorte de gênero, que eu vou falar para vocês, nós estamos cegas e cegos diante da realidade da advocacia. E tem gente que chama isso de vitimismo, e diz que o que eu estou falando para vocês é mimimi. E diz que eu estou me vitimando enquanto eu estou aqui ocupando um espaço como mulher, jovem, talvez a mais jovem dos painéis, e geralmente isso tem acontecido. E eu sei disso. E é por isso que quando eu vou debater com vocês, eu faço questão de lembrar, não é o meu corpo que cai no chão todo dia, mas é o das minhas companheiras. E especialmente das mulheres negras do Brasil, da periferia. Eu reforço isso, para que a gente leve isso como regra número 1.
de vulnerabilidade no Brasil. Não só porque eu falo sobre morte, mas eu falo sobre remuneração. Eu falo sobre espaços de trabalho. Eu falo sobre local de moradia. Isso são recortes que fazem com que eu tenha a possibilidade maior de sofrer uma violência. É o que a gente chama de interseccionalidade. Esses campos, e eu prometo que eu não vou ser muito chata, eu já vou sair dessa, digamos, banho de água fria inicial. Quando nós, enquanto advogados e advogadas, passamos a nos dar conta disso, nós passamos a olhar para os nossos clientes e para as nossas clientes de outra forma. E uma questão que tem sido cirúrgica, enquanto advogada de núcleo de prática jurídica, que eu não sei como é que é a situação da defensoria de vocês, mas Santa Catarina foi o penúltimo estado do Brasil a ter a defensoria pública implementada. Então, os núcleos de prática jurídica atendem à demanda da defensoria pública. Nós tínhamos, durante 2 anos, 7 defensores no estado inteiro. Então, a minha advocacia não é a do glamour da delação premiada. A minha advocacia é essa de olhar as pessoas em estado de miséria, em estado de violência e em estado de morte. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito, enquanto professora de núcleo de prática jurídica, é que falta sensibilidade no direito. E mais, falta sensibilidade na advocacia. Porque parece que na hora que a gente recebe a OAB, e assim, é só olhar o número de advogados e advogadas no Brasil. Não é algo que me faz ser ímpar, né? Apesar das dificuldades da OAB. Parece que a gente passa a estar numa nova categoria em que o cliente e a cliente é um saco. Porque eles querem só vir conversar. Porque eles querem encher o saco. O que isso, essa reiterada demanda dos nossos clientes e das nossas clientes nos diz? E por que isso implica no debate de gênero? Essa demanda desses clientes e dessas clientes passa por algo que se chama carência. E não é uma carência afetiva, necessariamente. É uma carência de estrutura. É uma carência de acesso à justiça. E essa carência de acesso à justiça tem um recorte específico que passa por esses elementos de gênero, raça e classe, né, que a gente pode usar nessa tentativa de nomenclatura. Mas estou falando aqui, estou tentando lembrar para a gente alguns tipos de diferença. E por que eu quis trazer esses elementos antes de entrar na questão criminal? Porque eu acho que lembrar da pluralidade entre nós e ver uma tradutora de Libras faz com que a gente tenha a possibilidade de olhar para o lado e compreender que nós não estamos sozinhos nem sozinhas e que o mundo é muito mais complexo do que nós temos capacidade de controlar. Apesar do desejo constante que nós temos de querer controlar o mundo. E considerando as questões das mulheres no Brasil, é super importante a gente passar a escutar as mulheres no Brasil. O que significa escutar as mulheres? Vocês escutam as colegas advogadas de vocês? Vocês já ouviram quais são as reclamações que elas têm? Ou suas colegas estudantes de direito? Quais são as reclamações que elas têm sobre o exercício da atuação profissional, sobre as dificuldades de acompanhar a sala de aula? Vocês já tiveram uma troca assim? Acho que sim, mesmo que seja 2 minutos no corredor. Vocês já ouviram uma aluna dizendo que não conseguiu estudar para a prova porque a criança ficou doente, ou que faltou trabalho, ou que uma advogada desesperada pediu para ter uma audiência postergada porque está em licença maternidade e o juiz não deu? Esses casos são recorrentes. E por que eles são importantes? Porque a gente não escuta mulheres quando a gente fala em projetar políticas da advocacia. Projetar políticas públicas. O Brasil é um dos países do mundo com o menor
no maior número de representatividade política e de mulheres em espaços de poder. Então, o que eu convoco hoje é que nós tentemos, homens e mulheres, escutar mais as mulheres, companheiras de trabalho, companheiras de casa, companheiras de escola, de faculdade. Porque o debate de gênero, ele não tem um objetivo, e isso tem que ficar muito claro, ele não tem um objetivo de dominar, de projetar uma dominação, de criar um mundo em que as pessoas possam fazer o que elas quiserem. Não é isso. Em que a gente tenha uma dominação das mulheres sobre os homens, que agora as mulheres vão arrancar as cabeças e ocupar todos os espaços de poder. Bem que eu gostaria que elas ocupassem todos os lugares de poder, porque talvez a gente mudasse algumas coisas. Mas o debate de gênero não passa por aí. Ele, na verdade, é um diálogo com as relações concretas das nossas vidas. E ele é um projeto filosófico, que está sendo hoje pautado de ser dialogado. Ou seja, antes eu fazia uma palestra sobre feminismo. Aí eu parei de falar sobre feminismo porque as pessoas já achavam que era muito difícil, afastava. Aí eu mudei para gênero. E aí agora eu tenho a possibilidade de não poder mais falar em gênero. Por que que esse debate é tão ameaçador? Eu pergunto para vocês, de coração, por que que debater gênero e vulnerabilidade de mulheres é tão ameaçador? Quem é que se sente ameaçado? Quem é que se sente ameaçada? Porque o debate de gênero, ele é um projeto filosófico, um projeto político, em que nós estamos buscando o quê? Assegurar direitos, respeitar a diferença e a singularidade de cada um desses sujeitos que fazem parte das nossas relações e daquelas que eu desconheço, inclusive. E quando eu trago esse debate para a questão criminal, fica ainda mais perverso. Porque quando eu vou falar de diferença de gênero na questão criminal, tem muitos advogados e advogadas na esfera criminal aqui? Mais ou menos. Então, eu vou tentar sair um pouco para a gente fazer uma leitura de todo o campinho do direito. Mas, na questão criminal, as mulheres encarceradas, elas são abandonadas pelos seus companheiros e elas vivem num sistema que é forjado para o masculino, em que, eu não sei se vocês sabem, elas recebem 4 absorventes por mês para todo o período menstrual. Há um livro que se chama Presos que Menstruam, da Ana Queiroz, que ela relata que as mulheres aprisionadas no Brasil usam miolo de pão para suas higienes, que toda mulher tem. Que o papel higiênico no sistema prisional feminino é contabilizado da mesma forma que do masculino, sendo que a gente tem uma diferença cirúrgica. Digamos assim, uma rachadura que faz uma diferença concreta no número de papel higiênico que a gente precisa usar. As mulheres engravidam e são presas. Tem uma pesquisa recente que é muito boa, feita pela professora Luciana Boatê, do Rio, e da Maíra Fernandes, que é uma advogada do Rio de Janeiro, que falam sobre dar à luz ao cárcere. E fala sobre lactação e berçário dentro do sistema penal. Vocês já pensaram lactação dentro do sistema penal? Aleitamento. Semana passada era a semana de campanha de aleitamento materno. Essas mulheres também dão de mamar. E mais, as mulheres vítimas de violência, porque eu vou entrar para o outro campo da questão criminal, elas vão ser analisadas enquanto vítimas e questionadas
pela roupa que utilizavam. Por que não denunciaram antes? Por que deixou chegar nessa situação? Essas são as perguntas que a gente faz. No caso da Tatiane, pessoal, para mim foi muito sintomático. Eu não sei se vocês viram os vídeos das gravações que tinha nas câmeras do elevador e da garagem do prédio. Se a pessoa é muito sensível, não assista. Mas o que aparece? Aparece um companheiro da mesma idade que ela, um rapaz normal, batendo, jogando ela no chão, empurrando ela dentro do elevador, tirando ela à força de dentro do elevador, e se acha ela descoberta, caída do quarto andar. E a primeira manifestação que eu vi no Facebook sobre isso foi: mas talvez não seja o rapaz. Nós sabemos o que é presunção de inocência, e essa pessoa deve ser processada, mas o primeiro movimento, gente, isso é algo que está cirurgicamente implicado, colocado dentro de nós, é questionar a mulher. Não é tu, ou a Carla, ou o Fabris, que vão fazer essa pergunta. Todos nós perguntamos. É o primeiro movimento. Tá, mas ela estava na rua aquele horário? Tá, mas isso é roupa que se use? Eu trago a Tatiane porque ela estava e está sendo extremamente discutida no cenário midiático nacional, porque ela é uma advogada. E ela é uma mulher branca. Ela é uma mulher bem-sucedida. Porque quantas mortes acontecem e a gente não sabe? E aí eu vou para o outro campo, que a questão de gênero talvez seja tão, mas tão importante quanto na questão criminal, que é no direito de família. Quantas vezes vocês ouviram os seus clientes, ou ouviram em sala de audiência, o pai discutindo a pensão e dizendo que a mãe está utilizando os R$120 que ele paga de pensão para botar silicone? Está gastando muito consigo. Está usando essa fortuna de pensão que eu pago para o meu filho. Pedindo para baixar a pensão de R$120 para 80, porque ela está rasgando esses R$40 de diferença com coisas para ela. Ou dizendo que o horário da guarda compartilhada nos domingos de devolver às 5 é ruim para ele. Sendo que ele fica de sexta a domingo. Quando fica na sexta, né? Quando fica só de sábado ao domingo, final da tarde. E por que o debate de gênero é super importante nisso? Porque nós, enquanto mulheres, nós temos alguns papéis que nos parecem, que nos são apresentados como naturais, que são os papéis de cuidado. Os homens são encarcerados e as mulheres que fazem a manutenção do sistema prisional. Pessoal, se as mulheres não levassem comida, produtos de higiene, roupa, o sistema penitenciário do Brasil não teria 750 mil pessoas hoje. Podem ter certeza. Elas são, essas companheiras, filhas e mães, são essenciais para a manutenção desse sistema. Não existe um sistema carcerário com 750 mil pessoas não privatizado que funcione como o Brasil, se não fossem pelas forças e pelo cuidado dessas mulheres. Então, esses papéis de cuidado, que para a gente parecem naturais, na verdade, eles não são naturais. É isso que eu queria dizer, desde o começo. Nós não somos naturalmente violentadas. Nós não temos instintos maternos, nós cultivamos um desejo do cuidado. Para quem trabalha com direito previdenciário, veja, quem é que cuida dos idosos?
Se vocês já foram para hospitais, espero que não precisem, mas veja quem acompanha a pessoa doente. São as mães, as filhas, as irmãs. É porque essas pessoas não têm filho homem, não têm pai? Não, é porque parece que a questão do cuidado nos foi jogada no colo e a gente abraça. Há um problema em abraçar o cuidado? Não, não há. Há um problema em achar que isso é compulsório? Há. Muito. Então, quando a gente fala de questões de gênero, debates de gênero, e essa provocação é bem desconfortável, porque faz com que a gente passe a pensar na quantidade de horas que eu, enquanto dirijo, enquanto eu estou no ônibus, enquanto eu estou em casa, fazendo alguma coisa ou trabalhando, eu projete constantemente o meu lugar. Vocês, mulheres, já se pegaram projetando que tem que passar na farmácia para comprar o remédio da mãe, da tia, da avó, do filho, da filha? Pensando no que tem que ser comprado no mercado para fazer de comida. Isso se você não faz, porque senão você tem que chegar em casa e fazer. Isso se chama um esforço mental de organização doméstica. Mesmo que você tenha alguém que faça a administração doméstica para você. É inevitável. Se eu preciso lembrar de pegar tal coisa. Os homens, e eu não vou dizer, porque assim, homens adoram dizer isso pra gente, né? Aí, gente, não entendam, antes que pareça meio estranho. Eu não tenho problema nenhum com homem, eu tenho um companheiro que é sensacional. E eu tenho amigos homens, tipo o Thiago Fabris, que é um advogado aqui, que eu adoro. É que às vezes parece que a gente é meio rígida quando a gente fala essas coisas, é pra gente meio frígida também. Mas não é. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos sobrecarregadas. Nós estamos disputando um espaço gigantesco que sempre foi dominado pelos homens, sem nos largar, porque a gente não quer, de todas as demandas anteriores. E é isso é super, mas super violento. Então entendam, meu tempo está acabando, e talvez eu pudesse ter sido um pouco mais prolixa, talvez eu pudesse ter sido um pouco mais simpática, mas eu quis ser bem séria com vocês. Porque quando eu penso em desestabilizar esse tipo de reforço de violência que nós sofremos, eu estou falando numa possibilidade de estabilizar uma realidade que parece que, às vezes, ela não tem como ser modificada. Mas ela é. Olhem os eventos de 10 anos atrás da advocacia. Nós não tínhamos mulheres neles, com raras exceções. Hoje nós temos. Há 15 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimas, mas pouquíssimas desembargadores no Brasil. E hoje a gente vê ascendendo significativamente as mulheres nesses espaços. E por que isso tem acontecido? Só porque o número de mulheres no curso de Direito cresceu também significativamente? Não, é porque a gente enche o saco mesmo. E a gente só consegue isso incomodando. Então, quando eu falo, e eu tenho uma fala que é séria, ela incomoda. Porque a gente só consegue algum tipo de transformação, principalmente dentro das estruturas misóginas e racistas em que o direito está colocado, incomodando. E quando a gente entende que a gente pode criar uma nova concepção de mundo e uma nova concepção de justiça, e essa nova concepção de justiça é uma concepção de justiça que passa pela advocacia como um instrumento radical da democracia, eu entendo que eu tenho responsabilidade em debater de gênero.
porque isso é operar no campo da sensibilidade com a vulnerabilidade alheia. E eu não sei vocês, para mim a advocacia é isso. Apesar de nós termos grandes campos de uma advocacia que dá milhões, essa não é a realidade da grande maioria de nós. A nossa grande atividade é bater em porta de fórum. É audiência das 2 às 6. Eu não sei como é que isso aqui tem audiência de manhã, em Santa Catarina não tem. É porta de cadeia. É entrar em presídio. É acompanhar gente. Olha, sensibilidade com a vulnerabilidade alheia. Essa é a transformação da justiça que o debate de gênero exige. E a exigência de uma transformação passa por nós, em que a gente possa pensar para além dos limites das opções que nos são dadas, e que a gente pense em novos instrumentos de diálogo. E o diálogo é isso que a gente, de alguma forma, permite quando a gente se indaga as próprias verdades. Quando a gente questiona o papel que assume para si. E sempre que eu converso com outros advogados e outras advogadas, eu questiono isso. O que vocês querem com a advocacia? Eu quero ficar rica? Beleza, boa sorte. Mas é só isso? Porque, sim, não tem problema nenhum querer ficar rico, tá? Às vezes parece que é isso que eu estou julgando. Não. Mas é só isso que te impulsiona? Porque daí vai fazer concurso público, estabilidade. Eu sou professora de Direito Penal 1. E de Criminologia, e dei muito tempo aula de hermenêutica. E a hermenêutica é no primeiro semestre. E eu sempre perguntava no primeiro dia de aula, e aí, o que vocês estão fazendo no direito? Né, tu tem aquela metade que diz, vou fazer concurso público, que, tipo, realidade do Brasil faz muito sentido. E a outra metade que quer mudar o mundo. E eu sempre entendo que, tipo, dessa metade, a grande maioria vira advogado e advogada. Porque ainda acredita na transformação possível e potente da advocacia. E por que acredita na potência transformadora da advocacia? Porque acredita que nós temos a possibilidade de criar novas opções quando nós revemos os sentidos de justiça. E criar esses novos instrumentos e novas práticas é pensar em novas estratégias. Estratégias transformadoras. E o debate de gênero é essa atualização que o Alexandre estava falando. Ele não se opera necessariamente no Tamagotchi do século XXI. Talvez essa piada metade de vocês não tenha entendido. Vocês sabem o que é Tamagotchi? Tá. Essa atualização do debate de gênero vai bater a porta de vocês também. Porque a gente precisa ressignificar. Vocês vão trabalhar com retificação de nome social. O que é nome social? O que é transgênero? O que é casamento e relação homoafetiva? Vocês vão ser, em algum momento, envolvidos por essa leitura. Eu não quis entrar nesses debates porque está muito fora da minha, digamos, do meu espectro de cuidado no conhecimento dos debates de gênero, que eu possa dividir com tanta maturidade. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a advocacia ainda tem, e ainda é, um meio para pensar e para agir através de uma atuação que desestabiliza e cria fissuras, e tensiona argumentos e sujeitos, a fim de fazer não somente emergir um discurso novo, porque o que a gente faz enquanto advogados? Construção de discurso o tempo inteiro. E o que é eu falar advogado e advogada o tempo inteiro? É um discurso novo.
E esse contradiscurso, ele nada mais é do que a possibilidade de criar e respeitar novas vozes. Seja essa voz que sai daqui, ou a desse movimento, que fala muito mais do que às vezes nós temos possibilidade de falar desde aqui. Então, quando eu falo em gênero, eu falei muito em morte para vocês hoje, em violência. Mas por que eu falo sobre isso? Porque gênero é vida, gênero é potência, gênero é transformação. A discussão do que mulheres, homens, famílias significam, nós temos a possibilidade de recriar. E se tem algo que é mais inventivo e mais potente do que ressignificar a vida, eu desconheço. Então, quando eu falo de morte para vocês, é para lembrar que a cada novo instante, nós temos a possibilidade de dar novas potências de vida. E o debate de gênero específico na questão criminal, para mim, nada mais é do que criar vozes, abrir espaços para novas vozes, um contradiscursos, e insurgir e resistir pela vida daqueles que não têm a possibilidade de dizer por si. Para mim, esse é o sentido da advocacia. É sempre resistir em conjunto, respeitar a diferença e viver, talvez para um Brasil e para uma sociedade em que eu não precise começar as minhas falas falando de gênero e falando de morte. E que a gente possa falar só de vida. Obrigada.